Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesta quarta-feira nós trazemos as últimas notícias do Goiás, trazemos também o clima, né, que se desenha em Goiânia para o maior clássico do Centro-Oeste brasileiro que vem se desenhando. Todo mundo só fala disso, todo mundo só respira o clássico, né, então vamos falar muito sobre isso também. Ontem o Londrino acabou pegando todo mundo de surpresa, né? Anunciou lá, o CRB anunciou Facundo Barceló, né? Já não é novidade, a gente sempre fala disso, que o Goiás tem uma lista de jogadores a serem dispensados para que dê ali alívio financeiro ao clube. Para que o clube possa ainda buscar mais jogadores até o final do campeonato, a janela ainda segue aberta e ontem o Andrino conseguiu uma façanha de conseguir a liberação do Facundo Barceló, que era um dos jogadores mais caros que não vinham sendo utilizados. O salário do Facundo Barceló girava em torno de 170 mil reais. É um jogador que veio do Ceará, veio com status de centroavante artilheiro, status de titular, acabou não rendendo, nunca jogou absolutamente nada e ficava aqui apenas recebendo seu salário, entrando aí nos últimos minutos dos jogos e não fazia absolutamente nada. Então, conseguiu aí o Andrino dar uma bola dentro e dispensar. O Andrino que vem sendo muito pressionado pela diretoria do clube. Tive informações que ele vem sendo cobrado constantemente para liberar esse tipo de atleta, esse tipo de atleta que não rende pro Goiás, né? Só fica no banco, não consegue render. Existem outros atletas, né? A gente vê aí, tem um Lovati que tá no banco de reservas, que não vem sendo nem convocado, que já atuou 8 partidas, estão segurando para ver se aparece proposta. O Rodrigo Andrade, que só fica no departamento médico também, é outro jogador que a diretoria pensa em se livrar o mais rápido possível, além do Aloísio, né? O Aloísio, que é o volante que veio, nunca se firmou, já tem uns 2 anos que tá aí, nunca se firmou como titular, não consegue nem entrar nos segundos tempos das partidas. É outro jogador que também está nessa lista de dispensa. Então o Andrino vem sendo cobrado internamente, mas muito cobrado mesmo, para que aconteça essa dispensa. E ontem todo mundo foi pego de surpresa, até porque o CRB que anunciou, né? Ele fez tudo muito caladinho, até porque o CRB deve ter pedido para segurar o nome para poder anunciar para a torcida lá. O CRB que vem fazendo um trabalho sensacional, né? Ajudando o Goiás. Primeiro o Brenner Herculano, agora o Facundo Barceló. Então, obrigado ao CRB que vem fazendo um trabalho aí de parasita, vem limpando o Goiás. Então, esse trabalho vem sendo muito bem feito. Tem só a agradecer os irmãos lá, né, lá da terrinha, lá de Alagoas. Obrigado a todo mundo que tem ajudado o Goiás aí a limpar o elenco. Ontem já anunciaram o Facundo, né, jogador que foi de forma definitiva. Com o Goiás ele assinou a sua rescisão. Eu não consegui apurar os valores dessa rescisão. Obviamente o Goiás deve ter pago algo para ele, né? Então ele assinou lá de indefinitivo, não tem mais vínculo com o Goiás, já foi e não retorna mais ao clube esmeraldino. Então, ótima notícia, ainda falta mais alguns, né? Eu acho que a prioridade agora é o Rodrigo Andrade, que esse aí só fica no departamento médico, tá lesionado novamente, lesionou a panturrilha, tinha acabado de voltar de 2 meses fora de combate. Jogador que nunca conseguiu entrar em forma e nunca conseguiu atuar pelo Goiás. Eu acho que liberando agora o Aloísio, liberando agora o Rodrigo Andrade, eu acho que o Goiás ganha um fôlego, né? Porque se libera aí 170 mil reais ganhava o Facundo, eu acho que ganhava ali em torno de 80 mil a 100 mil ali o Zé Hugo. Então você dá um fôlego financeiro para buscar outros atletas. O Goiás que evidentemente precisa de um bom zagueiro, né? O Goiás precisa também de um ponta, o Goiás precisa de um centroavante para o lugar do Anselmo Ramon, caso ele não jogue. Então abre ali, né, a oportunidade de contratar ali uns 2 jogadores para suprir, né, nessa falta. Obviamente que o Facundo Barcelona não vai fazer falta, não vai fazer falta de forma alguma, mas não tem aquele reserva imediato, né? Hoje passa a ser o Arthur Caíque, isso é preocupante, preocupantíssimo, porque o Arthur Caíque é outro jogador que, na minha opinião, ia nessa lista de dispensas. Infelizmente, ele não tá nessa lista, né? Ele não tá nessa lista aí de dispensa, mas é um jogador que, para mim, facilmente seria dispensado também dessa forma. Não vem jogando nada. Quando entra, não agrega, né? Então, poderia também ser dispensado. Agora, falando sobre um pouco sobre o clássico, né? No Goiás só se fala desse clássico. Tá todo mundo respirando. As rádios ontem passaram praticamente as jornadas inteiras falando do clássico, falando sobre favoritismo. Eu já falei um pouco sobre isso, né? No Goiás sempre vai ser favorito contra o Vila, independente da situação que tiver. Não é porque é líder que vai ser favorito,
Não é porque, é porque a história já diz que o Goiás sempre vai ser favorito. Nos próximos 20, 30 anos aí, talvez o Goiás ainda tenha um histórico de vitória muito maior que o do Vila, né? Obviamente que é um jogo difícil se for olhar pela situação do campeonato, jogando na casa do adversário, que precisa da vitória para voltar, talvez sonhar com acesso. Tá muito difícil ainda para o Vila sonhar com acesso, mas não é impossível, então ele vai tentar sim esses 3 pontos. O Goiás tem que entrar ligado, né? Esse negócio de favoritismo não ganha jogo. Favoritismo nunca ganhou uma partida, mas, obviamente, né, se você for analisar pela situação, líder do campeonato contra o 10º colocado, melhor defesa e melhor ataque, então não tem como nem brincar com isso, né, de falar que o Vila vai ser favorito. O favorito é o Goiás, mas o resultado final é determinado dentro de campo. Aquele que entrar com a cabeça mais focada, né, vai ser um jogo de franco atirador. Ninguém vai atacar ninguém, todo mundo vai se estudar antes do início da partida ali. Os primeiros 15 minutos vai ser um jogo de muito estudo, ninguém vai se lançar ao ataque, todo mundo vai estudar, esperando aquela oportunidade para talvez fazer um golzinho ali. Quem fizer esse golzinho sai muito na frente para vencer esse clássico. Acho que esse clássico aí vai ser um clássico pegado, de muitas faltas, muitos cartões amarelos, talvez expulsões, porque é um clássico em que o Vila sempre é um time mais agressivo, então é um time que deixa o pé, né, jogando em suas dependências, ainda vai querer fazer aquelas gracinhas, mas é o Goiás usar, né, a casa cheia, já venderam praticamente 6 mil ingressos, usar o fator casa cheia para jogar a torcida contra o time deles e buscar o resultado. A gente sabe que a torcida deles é uma torcida que se vira muito rápido, então tomou um gol ali, né, a gente já pode usar esse fator casa contra o próprio Vila Nova. Então o Goiás tem que buscar esses 3 pontos, é um jogo de afirmação, é um jogo em que o Goiás, caso vença, ganha ali um gás extra nessa reta final do campeonato, tanto em busca do acesso quanto em busca do título, né? A gente só fala de título depois que conquistar o acesso, acho que é o mais certo, né? O título ainda está um pouco mais longe, mas o acesso já é uma coisa que está praticamente se tornando realidade. E essa vitória, esses 3 pontos contra o Vila, pode trazer ainda mais confiança na briga pelo título, porque a gente sabe que ganhar um clássico é muito importante e esse elenco merece ganhar um clássico, né? O técnico Wagner Mancini, que ainda não conheceu a vitória contra o Villa, jogou o primeiro clássico do ano, ficou 2-2, não conseguiu ganhar. Por detalhes, o Goiás acabou tomando um empate, mas agora é a hora de mudar a história, de mudar esse retrospecto ruim recente, né, de 2, 3 anos. Tem 6 anos que o Goiás não ganha do Villa na Série B, então precisa mudar esse retrospecto, até porque não tem como ser o maior do Centro-Oeste ficar perdendo para o Nanico. Então o Goiás precisa se entender nessa partida, né? O técnico Wagner Mancini vai ter que fazer algumas mudanças, infelizmente vamos fugir um pouco ali do que vem jogando, né? O Pedrinho não joga, poderia ser uma ótima opção para o segundo tempo, na minha opinião, né? Ele ajudaria muito no segundo tempo, principalmente porque ele entra com gás ali, é um garoto que se esforça, né? Se não joga aquele futebol maravilhoso, é um menino que entra com muita vontade. Então, pelo menos no segundo tempo, ele ajudaria muito. E o Juninho também, né, que no meio-campo ali corre bastante, também está fora para o terceiro cartão amarelo. Então, tem muito trabalho o Wagner Mancini. O Goiás teve uma semana completa, o Vila não teve. O Vila vem com 2 dias a menos. O Vila chegou do Pará ontem, né, fez uma viagem longa, jogou na segunda-feira. O Goiás está descansando aí desde domingo, quando jogou no sábado, então teve praticamente 7 dias corridos para descansar. O Wagner Mancini teve uma semana cheia de treinos, né, para fazer as mudanças necessárias e colocar o Goiás encaixadinho para poder buscar essa vitória lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Então é isso, galera. No próximo vídeo eu trago mais informações para vocês. Naquele vídeo passado eu tinha falado sobre o Tadeu, a questão dos pênaltis, né? Porque a galera pegou muito a questão de que o Tadeu não vai bater os 2 próximos pênaltis e fiz um drama danado. Não é bem assim, o Tadeu vai continuar batendo pênalti, porém ele tá mudando a batida. Enquanto ele muda a batida e vem treinando, o Rato deve assumir aí esses 2 próximos pênaltis e logo mais o Tadeu volta às cobranças normais, está treinando pênalti todo dia, tá fazendo muito gol de pênalti, né? Então, para quem não gosta do Tadeu nas cobranças aí, logo mais você verá o Tadeu de volta às cobranças, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e vamos, que sábado tá chegando e a ansiedade toma conta do torcedor esmeraldino.